Descubra se a sua devoção é verdadeira ou falsa nesse vídeo. Acompanhe conosco e seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Toda semana nós temos 2, 3 vídeos referentes à nossa fé e possamos então aqui fazer uma reflexão sobre as devoções marianas e saber se estamos dentro ou fora da verdadeira devoção. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Muitas pessoas têm usado o seu método para serem escravos de amor a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, usando esse livro. Esse livro é uma bênção, foi escondido por mais de 100 anos em um baú que foi localizado por acaso, obra satânica, que fez com que esse livro ficasse escondido, porque é uma bênção, é um tesouro espiritual esse livro. Vamos então ao assunto do nosso vídeo. Aqui o autor, na parte 2, capítulo 2 do livro, ele expõe para nós o que para ele são 7 devoções falsas à Virgem Santíssima e que não ajudam em nada a fé, tanto daquelas pessoas que eles afetam, quanto da salvação própria de cada um. Então, fiquemos atentos, porque nós mesmos podemos estar dentro de um desses grupos, se não o tempo todo, em alguma parte desse tempo. Então, vamos começar. Então, eu acredito que a última falsa devoção seja muito perigosa, como as outras todas, mas a última devoção, então, fica até o final para acompanhar e vamos ver lá se nós somos verdadeiros ou falsos devotos. Então, a primeira falsa devoção são os devotos críticos. Eles são e se acham intelectuais, são orgulhosos, são espíritos fortes e autossuficientes. No fundo, eles têm alguma devoção, sim, à Santíssima Virgem, mas eles criticam quase todas as práticas de devoção que pessoas simples atribuem santamente à Boa Mãe, porque não condizem com aquilo que eles imaginam ser o certo. E se eles imaginam que algo é certo, aquilo tem que ser da forma como eles imaginam. Eles toda hora ficam colocando em dúvida os milagres, narrações referidas a autores dignos de crédito. Eles testemunham misericórdias e o poder da Santíssima Virgem de forma falsa. Vêm com desdém pessoas simples e humildes que se ajoelham diante do altar e que rezam a Deus até em algum canto da rua. Eles acham isso exagero. Acusam muitas vezes até de idolatria, como se essas pessoas estivessem adorando um pedaço de madeira ou uma pedra, gesso. Quase são pessoas que protestam contra a fé católica, mesmo dizendo-se católicos. Eles dizem que não gostam de devoções exteriores, ou seja, eles não gostam de demonstrar a devoção deles. E que eles não são tão ingênuos para acreditar em tantos contos e histerias que por aí propagam a Santíssima Virgem. Eles são quase ateus que talvez por alguma convenção social dizem-se devotos. Esses são os devotos críticos. Existem os devotos escrupulosos. Esses devotos, essa categoria, eles temem de tal forma desonrar Jesus
honrando a mãe dele, porque eles têm medo de rebaixar um para elevar o outro, ou no caso, elevar a outra, que seria Nossa Senhora. Eles ficam com um certo desgosto em ver as pessoas dirigirem louvores à Santíssima Virgem. Aliás, esses louvores são mais que justos, não é porque através da Nossa Senhora a salvação entrou no mundo. Esses então são os devotos, a segunda classe de devotos falsos, que são os escrupulosos. Os devotos exteriores, esses eu acho que ninguém aqui né? Ninguém aqui foi, né? Eu acredito que aqui ninguém foi. Então, segundo Luís Maria Grignon de Montfort, eles vão rezar muitos terços com pressa, vão ouvir muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, irão inscrever-se em confrarias, em grupos de oração, de uma forma que não mudarão de vida, não vão refrear as próprias paixões, nem imitarem as virtudes de Nossa Senhora. Eles só apreciam o que há de sensível na devoção, sem entenderem no que tem do interior, na maneira que não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada. Ou seja, se eles não sentirem consolações, se eles não sentirem aquela vontade de chorar, toda aquela coisa, se eles sentirem uma secura espiritual, eles acreditam que não surte mais efeito e já não se interessam mais. Esses são os devotos exteriores. Vamos passar para os presunçosos agora, os devotos presunçosos. Estes são pecadores, eles são entregues às más paixões, amantes do mundo, mundanos de fato, mas eles usam um belo nome de cristão, se dizem devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, a avareza, a impureza, a embriaguez, a cólera, a blasfêmia, a maledicência, a injustiça embaixo dessa devoção. Dormem em paz em seus maus hábitos, ou seja, não se importam de estar no caminho errado, né? Eles não têm nenhum senso de culpa, porque eles acreditam que, sendo devotos de Nossa Senhora, ela vai dar um jeito. Dizem lá para consigo que Deus lhes perdoará, que não vão morrer sem se confessar e que lá para frente vão se ajeitar. Se alguém lhe disser que essa devoção passa de ilusão do demônio ou uma presunção própria deles e que podem levar a se perder, eles não vão acreditar. Eles dizem que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus... Eles quase dizem que o inferno está vazio. Eu já ouvi falar muitas vezes isso hoje em dia, é moda, né? Esses são os devotos presunçosos. A quinta categoria são os inconstantes. Bom, nessa categoria eu posso dizer que eu já fiz parte e é complicado. É muito complicado não ser inconstante. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam a verdadeira devoção em intervalos, por rasgo de emoção. Em momentos são fervorosos, depois são tíbios, logo depois já não parecem os mesmos. Eles no começo abraçam todas as devoções, entrarão em grupos, observarão tudo com fidelidade e amor. Mas, como aquela terra que cai entre espinhos, são sufocados, como a semente que cai entre espinhos, eles são sufocados por todos os problemas e pelas preocupações do mundo e acabam por perder essa devoção.
Os hipócritas, então, também temos aqui, que são os hipócritas. Eles escondem os seus pecados e os seus maus hábitos debaixo do manto da Virgem, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens, que são piores do que os que nós falamos anteriormente. Eles são muito piores porque os presunçosos acreditam que Deus vai salvar eles acreditam que Deus possa dar uma força a eles. Já os hipócritas, eles simplesmente querem parecer uma coisa que não são. Eles realmente só querem, de fato, parecer uma coisa que eles não são, esconder suas más inclinações. E por último, os interesseiros. São aqueles que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar alguma causa, para evitar algum perigo, quando estão doentes, quando estão precisando de dinheiro, quando estão precisando de alguma coisa que vem que aos olhos humanos não tem mais jeito. Qualquer necessidade desse gênero. Sem isso, sem esses problemas, eles a esqueceriam de total maneira. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem da sua Santa Mãe. Esses são os 7 tipos de devoções falsas. Como você pode ter observado, a gente pode ter caminhado entre elas em algum momento da vida. Nós podemos estar entre uma delas agora. Mas é muito importante, aquele que quer acertar, ele precisa conhecer os seus erros. Então, isso é muito importante para todos nós, para a nossa caminhada espiritual. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, compartilhe. E lembrando, se você ainda não nos segue, não é inscrito do canal,